Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com a construção de prismas no GeoGebra. Estamos aqui com uma nova instância do GeoGebra, sendo exibida a janela de visualização 2D e a janela de visualização 3D. E aqui eu vou começar essa construção fazendo o ponto A. Então, com a ferramenta ponto, eu construo o ponto sobre a janela de visualização, e vocês viram que ele automaticamente é exibido aqui na janela de visualização 3D. Agora, antes de construir os demais pontos, a gente vai ver uma função aqui no GeoGebra de fixar o ponto à malha. Para isso, eu clico com o ponteiro selecionado, eu clico aqui na janela de visualização, clico neste ícone e seleciono esta opção de modo de captura de pontos. Aqui tem algumas opções. Eu vou na opção fixar a malha. Com essa opção selecionada, o que vai acontecer? Eu vou mover o ponto A. Ó, toda vez que eu mover o ponto A, ele vai sempre estar fixado a alguma interseção dessa malha que a gente tem exibida aqui no GeoGebra, certo? Vou deixá-lo aqui neste ponto, no 2,2, e construir os demais pontos que agora já vão ser construídos fixados à malha. Vou construir o ponto B aqui, o ponto C aqui, o ponto D aqui. Com todos esses pontos já construídos, vou selecionar o ponteiro e aqui na entrada eu vou digitar o comando polígono e vou construir o polígono ABCD. Apertar Enter, o polígono foi construído, foram construídos também os segmentos que estão aqui colocados. Eu não preciso que os segmentos tenham um rótulo exibido, então por isso eu vou clicar aqui sobre o nome segmentos, selecionando todos eles e ocultar o rótulo. Agora, aqui na janela de visualização 3D, eu vou clicar com o mouse, alterando as ferramentas que eu tenho disponíveis a serem usadas aqui no GeoGebra. E nesta opção, eu vou selecionar a ferramenta extrusão para prisma. Selecionei essa ferramenta, o que eu tenho que fazer? Selecionar um polígono ou um círculo, então especificar uma altura. Clico sobre o polígono, que eu quero que seja a base do meu prisma, e vou indicar uma altura. Vou indicar a altura 3. Pronto. O que foi construído aqui? Aqui foi construído na janela de visualização 3D um prisma, que tem por base aquele polígono, que é aquele quadrilátero que eu construí inicialmente. Vou selecionar o ponteiro e agora eu vou alterar a posição dos meus pontos aqui. Ó. Conforme eu altero a posição dos meus pontos, a visualização do meu prisma ela também é alterada aqui na janela de visualização 3D. Notem, ó. Conforme eu vou alterando a posição dos pontos, com essa opção de ponto fixada à malha, eu tenho a posição, aliás, eu tenho o formato do prisma sendo alterado na janela de visualização 3D. Então esta é a primeira forma, como a gente vai ver, para construir um prisma no GeoGebra. Agora o que a gente pode fazer? Notem aqui na janela de álgebra, o prisma F está indicado como sendo Q1, 3, sendo que Q1 é este polígono que está na janela de visualização e 3 a altura. Note que tem esse valor aqui, 22,5. O que é este valor? Este valor é o volume, ele corresponde ao volume do prisma. A gente pode, inclusive, aqui na entrada, digitar o comando volume e verificar, ó, volume sólido. Qual o sólido que a gente vai querer calcular? F, que é o nome do prisma, né? Note que, ó, ele construiu um valor, né? Volume de F é 22,5. Este é exatamente o mesmo valor que está colocado aqui na indicação do prisma. Então esta foi a primeira forma como a gente viu para construir um prisma no GeoGebra. Agora, numa nova instância do GeoGebra, nós vamos construir um outro prisma, e este prisma vai poder ter os seus parâmetros alterados, ou seja, as suas medidas alteradas. Para isso, inicialmente vou construir 3 controles deslizantes, que o prisma que nós vamos construir será um paralelepípedo, e ele vai ter a sua altura, a sua largura e o seu comprimento alterados. Então, com a ferramenta controle deslizante, eu vou clicar aqui. O primeiro controle deslizante eu vou chamar de Vx. Ele vai variar de 1 até 5, com incremento eu não vou preencher. Porque Vx é a variação no eixo x. Apertar OK. O segundo vai ser a variação no eixo y, que vai ser Vy, com a mesma especificação, de 1 até 5, e não vou alterar o incremento. E o terceiro, a variação da medida em relação ao eixo z. Então, Vz de 1 a 5, apertar OK. Agora eu estou com os 3 controles já construídos aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou construir alguns pontos aqui na janela de visualização, que as coordenadas desses pontos vão depender destes controles que estão aqui colocados, do Vx
e do VY. O VZ vai ser a alteração para a janela de visualização 3D. Então aqui eu vou, primeiramente, alterar a visualização para tipo de objeto, agora ele fica categorizado, que é um número, e aqui eu vou construir primeiro na entrada um ponto em 0, 0, então meu ponto A vai ser igual a 0, 0. O meu ponto B, ele vai variar no eixo X. Então, a coordenada dele vai ser o seguinte, o meu ponto B, a coordenada dele para o X desse ponto vai ser Vx, que é o controle deslizante. E para o Y sempre vai ser 0. Aperto Enter, conforme eu altero agora o valor do controle deslizante, o B tem a sua posição alterada no plano cartesiano. Vou colocar aqui, sendo 5. Agora eu preciso de um ponto C. Este ponto C, ele tem que ter a mesma coordenada X do meu ponto B, mas ele vai variar em relação ao Y. Então ele vai ter a variação de Y na sua coordenada Y. Vamos escrever aqui. Então o ponto C, ele tem a mesma coordenada X do ponto B, ou seja, X de B. Sua coordenada Y vai variar segundo o controle deslizante. Então vai ser VY. E vou apertar Enter. Agora, conforme eu altero o controle Vx, o ponto B e o ponto C são alterados em relação ao eixo X. Conforme eu altero o VY, o ponto C tem a sua posição alterada em relação ao eixo Y. Agora eu vou construir um ponto D. Esse ponto D ele vai ter que ter a sua coordenada X igual a 0 e a coordenada Y dele vai ter que acompanhar a coordenada Y do ponto C. Ou seja, D igual para o X ele vai ser igual a 0 e para o Y ele vai ser Y do C. Apertei o Enter e aqui está. Eu tenho então que meu ponto D ele sempre vai ser 0 para X e o Y ele vai variar do mesmo modo que o ponto C varia. O que eu tenho aqui então? Eu tenho 4 pontos que eles vão me permitir construir um polígono que vai ser a base para o nosso prisma. E este prisma vai poder ter as suas medidas alteradas conforme eu alterar o valor desse controle deslizante. Para que a gente possa construir um prisma, primeiro eu vou construir então um polígono que passa por todos esses pontos. Então vou ser aqui na entrada, polígono, e todos os pontos aqui, né? Ó, vai ser o ponto A, o ponto B, ponto C e o ponto D. Pronto. Agora tem um retângulo. Vou ocultar, abrir um pouco essa janela e ocultar os nomes dos segmentos, né, exibir rótulo. Vou até ocultar a visualização dos segmentos aqui na entrada, aqui na janela de álgebra, que a gente não precisa deles. E agora aqui, na entrada eu vou digitar o seguinte comando, prisma, e selecionar a opção de polígono altura. Qual é o polígono? O polígono é Q1, que é esse quadrilátero que a gente acabou de fazer. E a altura, ele vai variar segundo o meu controle deslizante VZ. Então vai ser VZ, a variação em relação a Z. Pronto. Deixa eu ampliar esta janela. O que a gente tem aqui agora? Ó, eu tenho um conjunto de pontos daquele lado que eu posso ocultar, né? Vou ocultar todos esses pontos que eles não precisam estar aparecendo. Então vou exibir objeto. Pontos. Pontos aqui foram ocultados, contudo os pontos de lá ainda não, né? Como é que a gente faz para ocultar aqueles pontos? Aqueles todos os pontos eles são definidos como objetos auxiliares. Para que a gente possa exibir os objetos auxiliares, a gente clica nesta opção e aqui, nesta engrenagem e exibir objetos auxiliares, né? Quem são os objetos auxiliares que estão colocados aqui? Ó? Todos estes e mais o ponto E, F, G, H. E vou ocultar os objetos auxiliares novamente da janela de álgebra e fechar essa janela. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um prisma, que é um paralelepípedo, que ele pode ter os seus parâmetros alterados conforme eu movimento os controles deslizantes. Então, a variação em relação ao eixo Z, tem uma variação em relação ao eixo X e a variação em relação ao eixo Y. Dando mobilidade agora, dando a possibilidade de dinamizar essa construção que a gente fez. Que outra possibilidade interessante a gente tem para trabalhar com os prismas? Uma possibilidade é exibir a planificação deste prisma. Para isso, a gente vai, então, primeiro construir um novo controle deslizante. Vamos selecionar aqui a opção de controle, clicar na janela de visualização, e o nome desse vai ser de P, P de planificação. Ele vai variar de 0 até 1, de 0.01. Vou apertar OK, e aqui eu tenho construído um outro controle deslizante. Vou trazer ele mais para cá, junto com a legenda. Inicialmente, eu vou deixar esse controle como sendo igual a 0. Agora, na entrada,
eu vou digitar o seguinte comando. Deixa eu minimizar todas essas coisas. E na entrada digitar o seguinte comando. Planificação. Veja, já tem essa opção. A planificação ela pede o quê? Um poliedro e um número. Qual é o poliedro que eu vou indicar? Vou indicar esse poliedro que a gente já construiu, né? Que é este prisma. Qual que é o nome do prisma? Prisma E. Então vou clicar aqui, ó. O poliedro é E. E qual que é o número? O número vai ser o P, que a gente acabou de construir. E vou apertar Enter. Agora ele construiu um novo objeto aqui, que é a planificação do poliedro E pelo ponto P. O que vai acontecer? Conforme eu altero o valor, notem ali na janela de visualização 3D, né? Conforme eu faço a alteração do valor deste controle deslizante, a planificação ela passa a ser exibida na janela de visualização 3D. Então vejam que a planificação deste poliedro que foi construído anteriormente, desse paralelepípedo que a gente construiu, ela depende do valor deste controle deslizante P. Além disso, com a planificação em qualquer configuração, a gente pode alterar os parâmetros, alterar as medidas do poliedro, que as medidas da planificação são automaticamente redefinidas, como a gente está vendo aqui. Uma outra possibilidade é a seguinte, veja que quando ele está completamente planificado, quando ela está aberta a construção deste modo aqui, ela é exibida na janela de visualização 2D. Eu quero que ela seja exibida apenas na janela 3D. O que eu posso fazer? Se eu clicar aqui, ela vai deixar de ser exibida em qualquer janela. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou mandar exibir novamente, arrastar para cima essa janela, e com o botão direito do mouse selecionado, eu vou clicar e arrastar, para que selecione todos os objetos aqui na janela de visualização 2D desse espaço que eu selecionei. Agora eu vou clicar com o botão direito, configurações, aba avançado e desmarcar a opção de janela de visualização. Veja, agora os objetos ficaram exibidos apenas na janela 3D. Sobrou este segmento aqui ainda, né? Vou fazer a mesma coisa. Cliquei sobre ele e janela de visualização. Pronto. Os objetos foram ocultados na janela de visualização 2D e sendo exibidos apenas na janela 3D. Você ainda poderia dizer assim, mas eu queria que o polígono inicial ficasse exibido aqui na janela de visualização 2D. Né? Basta selecionar a opção quadrilátero, que está colocada aqui, a opção polígono nas configurações, a aba avançado e mandar que ele seja exibido na janela de visualização. Pronto, agora o polígono está exibido aqui, conforme eu alterar a medida dos controles deslizantes. Todos os objetos são redefinidos, tanto na janela de visualização 2D, quanto na janela de visualização 3D.